Olá, galera da 3007 e também da 3008, chegando aqui para mais um bate-papo, mais uma videoaula, e hoje a gente vai continuar falando da Era Vargas. Aliás, não só hoje, ainda vai sobrar tempo e coisas para a gente estudar na aula que vem, aí sim a gente encerra a longa Era Vargas, que como eu combinei com vocês, eu estou dando bastante ênfase, porque cai bastante nas provas, né, do Enem, tem caído bastante na UERJ, enfim, um assunto que dá pano para manga. Né? E hoje a gente vai falar de Vargas em um período específico, né? 37 a 45, que é chamado de período Estado Novo. Né? Na verdade, esse período Estado Novo corresponde literalmente à ditadura Vargas. Foi o período no qual Getúlio Vargas e o seu grupo político vai estabelecer no Brasil uma ditadura, né, com intervenções nos governos estaduais, municipais, né, e com a elaboração de uma outra dinâmica política, inclusive com uma nova Constituição. A Constituição de 1937, toda ela pensada, inspirada, né, no fascismo, né, principalmente no fascismo italiano. Então é um período histórico no Brasil onde o governo federal, né, inicia um momento de namoro e de implementação da política fascista. Isso é inegável. Né? Mas vamos lá, a Constituição ela tem uma data, né? 2 de dezembro do ano de 1937, marca então a nova Constituição. E aí a dissolução dos partidos políticos. Né? Getúlio Vargas dissolveu os partidos que, segundo a política fascista em Vargas, né, esses partidos não correspondiam aos sentimentos do povo. Tá? Então, notem que a palavra povo, a palavra nação, vai estar em destaque nesse momento, né, da chamada ditadura Vargas do Estado Novo. Qual era a justificativa para acabar com os partidos? Ali em 37, Vargas dizia, olha, não há, por parte dos partidos, um programa nacional, não há um nacionalismo. Né? O nacionalismo não está presente nos programas desses partidos, pelo contrário, segundo Vargas, né, o comunismo não servia, né, e aí o fim, né, da perseguição aos grupos de esquerda, e também o integralismo não correspondia exatamente aos interesses do governo naquele momento. Lógico que aquelas duas frentes que se degladiaram um pouquinho antes, eu estou falando da Ação Integralista Brasileira, A e B, né, e de direita, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, elas não eram partidos, mas mesmo assim também sofreram com acusações. Acusações essas, né, de serem ideológicas e doutrinadoras, portanto contrárias ao novo regime, ao Estado Novo, e portanto teriam então que ser desfeitas, dissolvidas, ou no mínimo elas deveriam ser ali, né, terem as suas ideias freadas. Guardem isso porque é importante, porque está nascendo então, junto ao Estado Novo, a ditadura de Vargas, um projeto de nação. Um projeto de nação brasileira calcado nos valores fascistas. Isso é inegável. Né? Quando a gente ouve aquele samba da Portela, que eu até coloquei para vocês semana passada, né, ou retrasada, que falava, aclamado pelo povo, Estado Novo, Getúlio Vargas anunciou, né, a gente tem que tomar cuidado com aquela frase, que ela dá uma interpretação, a gente pode chegar a uma interpretação de que o povo apoiava
a ditadura do Estado Novo. E não era bem assim, né? Ela foi elaborada, calcada dentro de uma política alinhada aos fascismos europeus, sobretudo o italiano, mas que chamava, assim como todo, né, aquele contexto, chamava a população a lutar pelo nacionalismo, né? Então conquistou alguns adeptos, isso é verdade, mas fechava, né? Guardem isso. O governo fechava, a democracia desaparecia. E como é que isso foi feito, né? Porque só divulgar uma nova Constituição não basta, precisava alimentá-la, criar mecanismos para fazê-la funcionar. E foi assim que Getúlio Vargas fez, né? Com o discurso de em nome da nação, o presidente sempre buscou estar em contato com o povo, né? E esse fascismo estava linkado nessa nova Constituição, que logo deu as caras, né? Um novo Conselho da Economia Nacional foi criado com o objetivo de racionalizar a economia, né? O Estado forte, o Estado interventor se fazia presente. Vamos organizar a economia com o Estado intervindo, dirigindo a economia. E para tal, quem dirige essa economia, lógico, é o grande líder da nação, o presidente Getúlio Vargas. Perceba, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, enquanto eu tomo um cafezinho, que era, né, continuava sendo algo muito importante naquela época. A Constituição de 37, ela não foi votada, né? Ao pé dela, né? Quando você pega ao pé da letra, quando você pega para lê-la, tá lá, né? Vai passar por um plebiscito, mas o texto propunha um plebiscito, mas não saiu do papel. Ela foi imposta por Getúlio Vargas e junto dela dois órgãos muito importantes para Vargas implementar o seu projeto de poder dentro do Estado Novo. O DASP e o DIP. O DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, 1938, né? Modernizar a burocracia e transformar o funcionalismo em um corpo, uma massa neutra. Portanto, sem ideologias, né? Não existe neutralidade, mas esse era o discurso por trás do fascismo de Vargas. E outro órgão importante, o DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pelo controle e repressão. O Departamento de Imprensa e Propaganda era responsável pelo controle ideológico. Censura total dos meios de comunicação, viu? Imprensa, o rádio, que era o grande veículo de comunicação da época, e o cinema. Existia um medo do comunismo, né? E o DIP também, de alguma forma, fazia um trabalho de propaganda, propagandeava a figura virtuosa do presidente da República, Getúlio Vargas, que era, então, vendido ou propagandeado aos quatro ventos como o pai dos pobres, o grande presidente, né? E assim ele entrou para a memória. Então, desde essa época, essa figura do pai dos pobres estava sendo alardeada pelos quatro cantos do país e para além do país. Porque em 36, Getúlio Vargas adquire, né? Quer dizer, minto, em 36 é fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era o grande veículo de imprensa, né? E em pouco tempo, Getúlio Vargas consegue estatizá-la, né? Ela existe até hoje ela é da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e junto com o ministro do Trabalho da época,
pensa, né, organiza uma forma de estar próximo, cada vez mais próximo do povo. Um presidente que dialogava com o povo. Como? Através da criação de um programa de rádio obrigatório diário. Existe até hoje. A Hora do Brasil, né? Ou a Voz do Brasil hoje. A Hora do Brasil era obrigatória, então todas as rádios tinham que veicular aquele programa às 19 horas. Em Brasília, 19 horas. Até hoje é assim, né? E tem lá a música de Carlos Gomes, né? Abrindo o programa, e ali você tem notícia dos poderes hoje, né? E naquela época você tinha a fala do presidente e você tinha também a fala do ministro do Trabalho. Então, a classe trabalhadora, o trabalhador, ele era, né, existia uma propaganda de Getúlio como pai daqueles trabalhadores, né? E Getúlio Vargas, já desde da primeira Constituição, ali em 34, né, quando ele chega no poder em 30, ele começa a criar mecanismos para favorecer a classe trabalhadora, né? E agora, no Estado Novo, apesar de ser uma ditadura, ele vai criar inúmeras condições de melhorias, isso é inegável para a situação da classe trabalhadora, mas ele deixava bem claro que essa classe trabalhadora tinha que estar fora daquilo que era considerado um sindicato ideológico, do sindicato ligado às esquerdas. Esse sindicato, ou esses sindicatos, estavam cooptados pelo Ministério do Trabalho ou pelo presidente, né? Era o controle dos sindicatos, que foi muito bem exercido pela política estadonovista de Getúlio Vargas. Outro detalhe importante, que eu não posso deixar de falar, é a questão da imprensa. O jornal Estado de São Paulo foi confiscado nessa época, por conta, né, da atuação do DIP. Existia a polícia secreta, né, com repressão ideológica e o papel de polícia, executada pelo delegado Felinto Miller, né? E em cada cidade, em cada local, além de Getúlio ter um interventor, né, aquele que intervia no governo ou nas cidades, existia também os delegados de polícia. E eu vou colocar para vocês uma canção, um samba, que todo mundo já ouviu em algum momento da vida, interpretado pelo Zeca Pagodinho, que diz: delegado Chico Palha, sem alma nem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição. Ele não prendia, só batia, que é uma história verídica. Eu mesmo, né, tive a oportunidade de conversar com o seu Newton Campolino. Essa música é de um dos compositores já falecido, né, Newton Campolino, do Império Serrano, e gravada, né, anos depois. Vários cantores gravaram, mas estourou na voz do Zeca Pagodinho, mais recentemente, e fala exatamente do que acontecia na região de Madureira, né, o subúrbio carioca, né? A polícia, ela via ajuntamento de sambista ou de malandro na década de 30, né? E ia lá e dizia, ó, não pode. Ia lá e proibia. Proibia que a galera se reunisse, proibia que saísse ranchos, saíssem escolas de samba, né? É o caso, por exemplo, do Grêmio Recreativo Escola de Samba da Portela, que se chamava, teve vários nomes, mas o nome Vai Como Pode, né? Não foi aceito pela polícia em 1935, né? E aí o delegado de polícia da área ali disse assim, ó, vocês são de onde? Ah, somos da Estrada do Portela, então vai se chamar Portela. E assim acabou ficando para a história com o nome de escola de samba Portela, que há quem diga que era a escola, inclusive, de Getúlio Vargas. Foi uma escola que, nos anos 40, foi 7 vezes campeã. Ela ganhou de 40 a 47. Né? Eu sei que ela foi 7 vezes campeã e com enredos que tinham essa exaltação à história nacional, exaltação ao Brasil. Se você pegar vários sambas
da década de 40, samba de escolas de samba mesmo, você vai ver que as escolas de samba, elas exaltavam o Brasil, exaltavam a história do Brasil. Os grandes vultos, né, as grandes figuras da história do Brasil eram, então, exaltadas pelas escolas de samba, e a Portela era uma delas. Mas, além, né, dessa questão do DIP, voltando ao DIP, o DIP tinha práticas extremamente violentas, né? Torturas, assassinatos de quem era considerado nocivo à ordem pública, né? Vários comunistas, aqueles que atacavam a ordem e a moral, né? Então, o DIP teve... o DIP, a polícia e o DASP tiveram um papel importante, né, no caminho do controle ideológico durante a ditadura de Vargas e o Estado Novo. Agora vamos, para a gente ir para o final aqui, falar de um outro assunto importante que ocorre no governo Vargas dentro do Estado Novo. A Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante em História Geral, daqui a 2 semanas, mas eu já vou adiantar algumas coisas para a gente ficar ligado, né? Qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? Olha, a Segunda Guerra, de alguma forma, foi boa para o Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Porque os preços do produto do agrotech, agropop, agrotudo, né, subiram. E isso foi um fator importante para a economia brasileira, embora o preço da importação das máquinas tivesse atrapalhado um pouco o contexto de desenvolvimento do Brasil. Mas a chamada modernização conservadora brasileira, que é aquela que mantém, né, o caráter agroexportador do país, mas que dá um impulso na indústria, funcionou e funcionou bem nesse momento da guerra e do Estado Novo no Brasil, né? A guerra, no caso da guerra, só para a gente não perder de vista, inicialmente o Brasil era simpático ao eixo, a Alemanha e a Itália. Mas em janeiro de 42 acabou rompendo com o eixo, que era como se chamava o grupo de Alemanha e Itália, e em agosto daquele ano declarou guerra a eles por causa de navios brasileiros que foram afundados, né? E aí o Brasil vai montar a campanha da FEB e da FAB para a campanha da Itália. Então, o Brasil participou, os soldados brasileiros participaram da Segunda Guerra, embora tivessem um pouco equipados, mas acabaram não fazendo feio, né? Nesse contexto. Mas quero chamar a atenção para um outro fator, né? Para além da guerra, que acontece no período do governo Vargas, Estado Novo. Quais são essas ideias? Eu falei no início do vídeo que Vargas era próximo aos trabalhadores, e era. E ele vai contraditoriamente. Por que eu falo contraditoriamente? Porque, apesar de ser uma ditadura, foi no período Vargas que a legislação trabalhista, a CLT, foi aprovada. Lógico, o sindicato estava próximo do governo. Mas cria-se uma ideia do paternalismo e da sujeição do trabalhador. O pai, Vargas, aquele que dá, aquele que oferece os benefícios ao povo trabalhador. E esse trabalhador é um sujeito ali passivo, e recebe, e agradece. Mas mesmo assim, várias conquistas trabalhistas se deram nesse período. Era comum, todo dia 1º de maio, a cada ano, Getúlio Vargas discursar, né? Trabalhadores do Brasil, né? Era a frase inicial de Getúlio Vargas, né? E assim, várias conquistas foram conseguidas pela classe trabalhadora, como salário mínimo, a semana de trabalho de 48 horas, já falei da CLT, a carteira de trabalho e férias remuneradas. Só que tudo isso estava ligado à questão do populismo, né? Aquela figura do Vargas populista, que dava benesses, benefícios,
em troca de apoio. A tensão social, ela acabava sendo amortecida, dá para perceber? Na questão das classes, né? Por quê? Essa industrialização que ocorria no Brasil, ela oferecia à burguesia ganhos, enquanto o povo, né, estava ali, trabalhava e era controlada, né, controlados pelo governo. O Estado, lógico, que é desenvolvimentista e ele é ou se faz forte. Olha só, não sei se vocês sabem, mas vários órgãos macroeconômicos foram criados nesse período. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1938, a Carteira de Crédito Agrícola, um ano antes, em 1937. Conselho Nacional do Petróleo, em 1938. Conselho Nacional de Águas, né, de Águas e Energia Elétrica, em 1939. A Carteira de Exportação e Importação, em 1941. O Conselho Nacional da Política Industrial, em 1944. Né, e o Conselho de Planejamento Econômico, também, em 1944. Então, várias conquistas foram, vários órgãos importantes para a economia do país foram pensados e criados nesse período. Outra coisa importante que eu não posso esquecer, a criação de empresas estatais, importantíssimas. A Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, no Rio de Janeiro, Volta Redonda. A Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, em Minas Gerais, que era estatal. Fábrica Nacional de Motores, em 1943. A Fábrica Nacional de Álcalis, em 1943. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, em 1945. Então, foram várias conquistas no campo da indústria, no campo da economia, que lançariam, então, bases importantes para o desenvolvimento no Brasil. Isso é inegável. Tá? Mas e aí? 1945, acaba o Estado Novo. Como é que se dá isso? O Estado Novo ele acaba entrando em crise por conta de algumas contradições. Aquela que mais marcou foi a questão do Brasil ter ido à guerra, lutar contra o eixo, lutar contra o fascismo. Como podia, então, um país com uma Constituição fascista se colocar contra o fascismo? Isso era uma contradição e Getúlio Vargas, então, era questionado. Como resolver isso? O caminho era redemocratizar o país. Mas como redemocratizar se Getúlio Vargas queria, de fato, permanecer no poder? Aí ele tentou organizar essa abertura de modo que, ao fim e ao cabo, ele pudesse se recandidatar e voltar como presidente da República, dessa vez sem a sua face fascista, mas agora aliado ao capitalismo, aos norte-americanos. Mas isso não deu muito certo, porque a oposição ressurgiu, os partidos foram autorizados a voltar, né? O PCB voltou, o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, era ligado aos sindicatos, e o PSD ligado aos interventores de Estado, e você tem também ali o surgimento de um partido de direita, a UDN, União Democrática Nacional. Então, 4 partidos e Vargas com a vontade de continuar no poder. Não consegue, porque o Exército, em outubro de 1945, né, cria uma força Vargas a acabar com o Estado Novo e nas eleições, né, para presidente ele não participa e ganha, então, o general Dutra, que acabava tendo seu apoio, né, mas que, na verdade, de fato, é uma interrupção da permanência de Vargas no poder, que vinha lá desde 1930. Mas ele vai voltar. Semana que vem eu vou falar do governo Dutra e da volta do velho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar,
O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. É uma marchinha de carnaval dos anos 40, 49, 50, que a gente vai falar semana que vem. Eu vou deixar a música, vou deixar esse vídeo, a música, uns textos para vocês lerem e fazerem, responderem as questões, tá bom? Semana que vem a gente volta para fechar a Era Vargas. E aí vai ter o suicídio de Vargas, tá bom? Um grande abraço, se cuide, não saiam de casa, usem máscara. Até lá!